Agora, a gente está falando, né, da luta aí pelo título brasileiro e vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo que não consegue aproveitar as chances que ele tem. Ah, mas era um Fla-Flu, tá bom. Fla-Flu é um jogo difícil. Eu também achava que o Flamengo poderia perder ponto no Fla-Flu. Agora, eu vou jogar pro Mauro, só que o Mauro, ele diz, o Flamengo não aproveitou o primeiro tempo, quando foi bem melhor, cai no segundo. Só que eu bato numa outra tecla. Eu tô cansado de ver o Flamengo levar gol ridículo. Porque, mas todos os times levam. Se a gente pegar os últimos gols sofridos pelo Flamengo, os 3 do Grêmio foram uma vergonha. Desrespeito ao Grêmio. Não é desrespeito falar que foi ridículo. Porque um foi no meio de 6 marcadores. Um jogador no meio de 6. O outro, o Gerson e o Fabrício Bruno podiam dar chutão pra frente, não deram, sai o gol ridículo. O outro sai no lateral do Reinaldo. Gol de lateral. Aí contra o Santos, aquele gol patético que o Thiago Maia dá um passe ridículo, o Santos rouba a bola, o Soteldo no meio de 3, o Wesley faz uma falta no Soteldo. O segundo gol do Santos também achei ridículo, mas aí é falha do goleiro. E aí acontece que o Joaquim chuta do meio da rua e o Rossi aceita. E aí ontem, o que foi o gol do Fluminense, Mauro? Porque vendo o gol, eu sei, o Fluminense podia ter decidido também, que teve um lance cara a cara no final, e o Flamengo poderia ter decidido no primeiro tempo. Agora, um gol daquele jeito, tem o Arias ganhando no alto. O Arias, olha o tamanho do Arias. E depois a bola vai balãozinho pra dentro da área, balão. E aí 2 jogadores do Flamengo, na verdade 3 no lance, Rossi, Mateuzinho e Fabrício Bruno. Nenhum tira a bola, que vai em câmera lenta, balãozinho, e o Ione faz. Então, tá incomodando a mim. Eu sei, o Flamengo não é convincente. Mas esse tanto de gol ridículo, gol de pelada, Mauro César Pereira. Eu não vou reduzir o jogo a um gol, a um lance, né? O gol tem falhas de vários jogadores. Para mim, a primeira falha é do Felipe Luiz. Ele nem salta com o Arias. O Arias é um jogador que não é alto, ele consegue cruzar de cabeça, porque o Felipe Luiz nem sai do chão. Pode reparar o lance novamente, aí a gente vai ver daqui a pouquinho, ainda são os lances do primeiro tempo. Agora, eu acho que... Aí depois tem erro do Fabrício Bruno, especialmente do Mateuzinho, que deixa o Ione Gonzalez desgarrar, e o Rossi também, que hesitou ali, né? Acho que ele viu o momento de hesitação do zagueiro lateral, e também acabou hesitando. Agora, o Flamengo teve muito volume no primeiro tempo, marcou muito forte o Fluminense no seu campo, o Fluminense ficou bem desconfortável, criou situações. Cadê o Pedro, hein, nessa jogada? Olha o Pedro onde que está. Tinha que estar na pequena área, né? Acompanhando a jogada, mas estava lá na meia-lua. Teve várias situações de perigo, o Flamengo criou. Aí o Gerson, olha, por que não encheu o pé nessa bola? Se enche o pé, provavelmente teria feito o gol. Tentou colocar, né? O gol também, o Nino foi... Não pode tomar um drible desse, né, Nino? A Arrascaeta deixou ele no chão, né? Zagueiro de seleção, não pode, ó. Foi muito seco na bola, ficou deitado. Aí você vê que a estratégia do Flamengo era o quê? Pressionar o Fluminense no primeiro tempo no seu campo, tirar o Fluminense de uma zona de conforto. Como o Flamengo fez com o Vitor Pereira, inclusive, lá no Campeonato Carioca. Jogou exatamente assim, 2 vezes. Uma ganhou, outra perdeu. Não a final, 4-1, estou falando do primeiro jogo. E no segundo tempo, o Fluminense faz as mudanças habituais, o André vai para a zaga, aquela coisa toda. Aí você vê, olha, cadê o Felipe Luiz? Nem salta na bola. Ele nem salta na bola. O Arias não, pula. O gol é esse ângulo é melhor, ó. A bola, ó, ele está dando condição, ó. Ele nem vai na bola. Ele nem pula na bola. Aí o Mateuzinho desgarra, se o Mateuzinho acompanha o Gonzalez, ele não consegue finalizar. Mas ele parou na jogada. O Fabrício Bruno também errou lá, deixa que eu deixo, e o Rossi ficou no meio do caminho. Todos falharam. E aí tem uma coisa, né, Mauro? Já até meio sem querer, né? Porque ele tentou fazer uma coisa... Ele nem viu que a bola bateu nele. Já te passando a palavra de novo, porque tem... É o que eu falo. Tem uma babação da torcida do Flamengo em cima do Felipe Luiz, pelo seguinte... Olha o Fabrício Bruno. Porque sempre tem um lance do Felipe Luiz bonito no jogo, ele é um cara que realmente joga bem, ele passa a bola, ele dá dinamismo, ele é um cara inteligente, mas não dá para um lateral se sustentar disso. É Thiago, o que o Fluminense fez. Vamos lá, vamos resumir a questão. Ele erra muito Felipe Luiz não defensivamente. tem mais condições de jogar futebol em alto nível. Acabou, tem 38 anos, acabou. A carreira dele já acabou. Então, assim, ele não teve... Ele é um cara inteligente, mas ele não teve essa autocrítica. Então, ele se expõe, ele faz um bom jogo, aí quando ele vai... Por exemplo, bom jogo contra o Palmeiras, né? Aí faz um jogo ruim ontem.
Segundo tempo, ele não era para ter ficado, errou o Tite. De escalar e insistir. No intervalo podia ter tirado já. Fez um jogo bom com o Grêmio, o seguinte contra o Atlético foi um desastre. Ele não consegue ter sequência. No máximo, consegue fazer um jogo ou outro razoável, bom, é muito pouco. Everton Ribeiro entra, também é pouco acrescenta. Se o Everton Ribeiro não renovar com o Flamengo, ele vai se encaixar em algum outro clube. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer alguns bons jogos. E aí a gente vai chegar aqui, olha só, o Everton Ribeiro como jogou bem, o Flamengo abriu mão dele. Ele não vai entregar o nível que o Flamengo exige. A questão é, o Flamengo, pelo investimento que tem, pelos títulos que ganhou, pelo futebol que apresentou em alguns momentos, especialmente lá nos tempos do JJ, tem um nível de cobrança alto. Então o jogador ele não consegue entregar mais. O Everton Ribeiro não entrega mais. Vai fazer 35 anos, não dá mais para ele. Ele pode ser um reserva, tudo bem, mas ele vai participar em fragmentos de jogos, que nem o Diego Ribas fez no final. Vale a pena? Sinceramente, não sei. Eu não renovaria. De nenhum dos dois, obviamente. Rodrigo Caio, mesma coisa. Ótimo zagueiro, mas fisicamente a gente sabe que ele se machuca. Então tem que mudar, inclusive, mentalidade, perder essas... E aí tem renovar esse Flamengo, mas aí tem um caso mais grave. O pessoal fala muito do Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique ainda tem um certo crédito, que ele fez uma temporada boa. Os últimos jogos foram ruins. Ontem também só bola esticada na podre para ele. Não chegou uma em condições dele dominar e botar na frente. Nenhuma. Todas na podre. Agora, eu acho que o caso mais grave é o caso do Gabriel. Ontem ele foi expulso, a meu ver, até de forma rigorosa, injusta, ele não mereceu o cartão. Justo, viu? Mas ele faz a falta e não faz mais nada. Mas aí existem outras questões, Vampeta, que, por exemplo, ele fez a falta, o Nino esganou. Cara, se joga no chão. Cai no chão, faz um drama, finge que fraturou, que arrancou o pescoço. Expulsa o Nino. E deixa o cara ser expulso. O Fluminense faz isso direto com o Flamengo. Direto. Chega no final do jogo, o Felipe Melo sempre faz isso. Arruma uma confusão, acaba o jogo. Faltavam 2 minutos e pouquinho. O Flamengo tentava, no último esforço, chegar ao gol, fazer uma pressão final. Aí ele é expulso, esfriou, o jogo acabou ali, não teve mais nada, não aconteceu mais nada. Então, assim, ele foi juvenil, porque ele quer encarar, ele não aceita ser desafiado pelo adversário. Então não tem malícia, não tem malandragem. Se joga no chão, cara. Deixa o jogador adversário ser expulso. Não, ele quis encarar. Aí o árbitro coloca o quê na súmula? Que ele encarou e tal, e por isso foi expulso. Eu acho que é rigoroso. Mas se ele se joga, na hora que o Nino aperta o pescoço, ele põe a mão no pescoço e vai pro chão e começa a rolar, ele expulsou o jogador do Fluminense. Aí, além de ser expulso, o que ele faz? Ele fica reclamando, não vai voltar atrás da arbitragem. Voltou depois do jogo, não vai. O Nino saiu e ele continuou reclamando. Aí ele atrasa ainda mais o reinício do jogo, esfria uma tentativa final de pressão. Ou seja, não é nada inteligente, né? Parece preocupado só com o problema dele, não do time. Cara, eu fui expulso, vou sair rápido aqui, até porque ele tem experiência em expulsão. Vou dar um dado importante para vocês aqui, até coloquei isso no meu canal no YouTube, um vídeo sobre isso. O dado da Opta Sports, que é uma empresa de estatísticas, a maior do mundo, uma das maiores, eles fazem um levantamento, né? Expulsões de 2013 para cá. Então, são os últimos 11 campeonatos brasileiros, tá? Últimos 11. Esse em andamento, os 10 anteriores. O Gabriel, o jogador, um dos que mais recebeu cartão vermelho, 7. Os outros todos são zagueiros e volantes. Nenhum atacante. Agora, se você pegar a fase do Flamengo, que é 19 para cá, ele é o cara que mais recebeu cartões, 6 vermelhos. Os segundos colocados têm 4. Ele já era o líder desse ranking com 5 quando tomou o 6º. Ele tem 6 cartões vermelhos em Brasileirão desde 2019. Nenhum jogador do futebol brasileiro levou, de 19 para cá, ninguém, tantos cartões vermelhos. Esse é um dado assustador, absurdo e ninguém fala nada. Hoje era o dia, não é o Tite que tem que falar que chegou ontem. Eu acho que essa bucha não tem que ser do técnico, ele tem que resolver outras coisas. Tem que ter um dirigente, tinha que ser o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Landim, que é o presidente, o Juan, que é o alguém. Ô, Gabriel, porra, de novo, cara. Mas eu não tive culpa. Sim, mas você já tá marcado, meu irmão. Você não percebe que os árbitros te marcam? O Felipe Melo também é marcado. Por quê? Por culpa do Felipe Melo. O Gabriel também é marcado, reclama muito. Não, e aí adora uma treta. Ele fica na encarada. Pra que encarada? Porque ele se jogou no chão. Ele fica na discussão. Ô, Thiago, eu tô falando o seguinte, do cara ter malícia, cara. O cara joga futebol já não é de hoje, pô. Ter malícia. A gente fala muito isso, jogador argentino, uruguaio. Então, mas os caras burros não são. Quando tem uma treta dessa, o cara põe a mão no pescoço, se joga no chão e fala, porra, não fiz nada. O árbitro vai fazer, vou expulsar você porque você foi esganado, você caiu no chão. Mano, ela encarou. O árbitro de futebol adora fazer uma média, né? Eu agredi o Bruno não fez nada. Eu expulso o Bruno e o Mauro, um de cada lado, pronto. Mas o Mauro que agrediu. Não, mas o Bruno reagiu. Peraí, mas ele não reagiu para ser expulso. Não ainda. Um para cada lado, dá mais clássico. Então o jogador tem que ter um mínimo de inteligência. Ele entra no jogo, não acrescenta nada tecnicamente, não consegue fazer uma jogada, fez uma falta ali, boba inclusive, né, que gerou a confusão. Aí o pior de tudo, ele ia ficar reclamando um tempão. Aí o jogo nunca recomeça. Quando vai voltar, faltavam 2 minutos, o árbitro fez o quê? Deu 1. Deu 1 e acabou. Deu 1 e acabou o jogo. O cara quer se livrar do jogo.
Para que ele vai continuar? Então, se for expulso, sai correndo pro vestiário. Depois reclama. Aí vai os Bruno Spindel depois na coletiva reclamar de arbitragem. De novo, é patético esse papel. Tem que fazer uma autocrítica do elenco que ele ajudou a formar. E querem renovar o contrato do Gabriel. Aliás, a informação que eu tive hoje, inclusive, que a pressão só aumenta lá dentro da diretoria para que ele não renove. E já tem gente achando que vai subir no telhado. E tem que subir no telhado. A renovação do Gabigol. E tem que subir no telhado e ficar nesse telhado até o ano que vem. Renovar com o Gabriel Barbosa hoje é um absurdo. É um escárnio. É uma vergonha. Por que renovar o contrato do jogador que tem um compromisso com o clube até o final do ano que vem? A alegação é, mas alguém pode assinar com ele no meio do ano. Que assine para ele fazer isso aí. Ele não joga futebol há muito tempo, cara. Ninguém pode ficar vivendo do passado, 2019, 2020, 2022, o gol do ano passado. Acabou, cara. Acabou. Ele tem que retomar a carreira dele, fazer uma autocrítica, ser maduro, sabe? Analisar tecnicamente, comportamento, as prioridades. Forma física. Forma ele física. Não tá na mesma forma física. Quais são as prioridades que eu tenho na minha vida? É o meu trabalho, são outras coisas. Tudo isso ele tem que refletir. A pessoa, tem que ter eu acho também que tem que ter um psicólogo e tudo. Agora, o jogador tem que querer, cara. Tem que querer. Ele quer o quê? Achar que sempre tem razão? Ele acha que essa temporada é satisfatória? Eu acho que esse é o ponto mais importante do jogo de ontem. Empatar com o Fluminense é um resultado natural. Há muito equilíbrio no confronto. Esse ano, o que aconteceu? 7 jogos. 2 vitórias do Fluminense, 2 do Flamengo, 3 empates. Primeiro jogo do ano, 2-1 na Taça Guanabara, Vitor Pereira. Segundo, 2-0 Flamengo, Vitor Pereira. Terceiro, 4-1 Fluminense, Vitor Pereira. Campeão, Fluminense. Diniz em todos os jogos, claro. Aí vem Copa do Brasil e Brasileiro. Copa do Brasil, 0-0, aquele que o Fluminense teve o jogador expulso, o Felipe Melo, segurou 0-0. 2-0, o Flamengo elimina o Fluminense da Copa do Brasil. Até nisso tem equilíbrio. O Fluminense ganha o estadual, o Flamengo elimina o Fluminense na Copa do Brasil. Jogos de peso maior, quero dizer. Aí tem empate no Brasileiro 0-0 e empate 1-1. É um enorme equilíbrio. Então, esse resultado não é o problema. Empatar o jogo, os dois últimos campeões da Libertadores empatarem um jogo, não é o problema, gente. Tomar o gol ridículo que você falou, ok, mas isso é outra questão. Analisando a campanha, o problema é perder para o Santos na situação que está o Santos da maneira que perdeu, com o Gerson sendo expulso daquela maneira também. Sabendo como são os hábitos brasileiros. Por que põe o braço naquela altura? Cara, usa a cabeça, evita. Não, vai com o bração, toma cartão vermelho, compromete a atuação. A virada contra o Grêmio, 3 gols em 10 minutos. Com o Grêmio sem Soares, com um monte de garoto. O Grêmio estava uma bagunça, tentando. Aquele jogo estava tudo ou nada. Como foi agora? Moleque 19, 17 anos. O Natan, 18, 19 anos, entrou e fez o gol, finalizou sozinho na área. Aí o Everton Ribeiro está do lado dele, olhando, assistindo. Quer dizer, uma passividade ali, é o modo banana. Não acho que ontem não foi o modo banana, não. O time morreu mesmo no segundo tempo. O primeiro tempo, o Flamengo amassou o Fluminense. Exato, mas no segundo tempo. E por que o time morreu? Porque o time não tem preparo físico. Por que não tem? Porque é uma bagunça. São 6 preparadores físicos em pouco mais de um ano. Eu falei isso aqui essa semana. Se você troca toda hora... O preparador dá conta? Thiago, eu imagino o seguinte, eu acho que o Vamp pode falar com mais propriedade sobre isso. Eu acho que a preparação física de um elenco, cada jogador tem um organismo, tem uma maneira de reagir. Você tem uma equipe preparando durante um longo prazo, você conhece as características dos jogadores, você vai dar uma atenção específica a quem merece, a quem precisa. Agora, cada um de um jeito. O cara mal conhece... Todo mundo que chega acha que tá mal fisicamente. Tá mal. Ontem houve uma situação, perguntaram ao Tite sobre isso. Aí, assim, o Tite, ele daquele jeito dele, ele não criticou criticando, né? Ele, não, é uma questão ética, eu não quero falar sobre isso, prefiro não falar. Ou seja, se eu for falar, eu entendi assim, se eu for falar, eu vou criticar, prefiro não falar. Ou seja, está criticando. Não teve isso com o Mano Menezes? É embutida a crítica. Lembra aí o anterior... Com o Mano Menezes, lá no Inter agora? Sim. Teve, mandou o cara embora. Então, é geral isso. O Sampaoli reclamou da preparação anterior, com o Vitor Pereira. E aí o Mário Martins lá, o ex-preparador... reagiu lá em Portugal e falou também, não... Mário Monteiro. Mário Monteiro, você vê que é Martins, não... Mário Monteiro. Mário Monteiro, mas ele lá em Portugal reclamou, aí saíram algumas declarações dele na imprensa. Então você vê que eu acho que nenhum deles tem culpa, porque ninguém consegue fazer um trabalho contínuo. Quando você começa a conhecer o jogador, o Felipe Luiz, o jogador veterano, acho que ele precisa de uma preparação específica. Trabalha com o Fábio Massaredião, que há poucas semanas, cara, vai fazer mágica. O preparador tem que lidar com um elenco de 20, 30 jogadores, gente. Cada um é cada um. Então, assim, não tem... Agora, já o Fluminense é o que? O mesmo técnico, conhece os jogadores, mesma equipe trabalhando, Palmeiras. Auxiliar. O cara sabe todos os detalhes de cada um. Quando o Rony está em uma fase barrado no Palmeiras, entra ontem e faz o gol, o técnico, a comissão, conhece o Rony. O cara confia no técnico, já tem uma relação. O Flamengo não tem isso. E aí o que acontece? Perde o jogo de ontem, aí muitos torcedores, não, nada presta. Não é que nada presta. Agora, algumas coisas realmente têm que ser vistas. Esse caso do Gabriel eu acho muito grave, esse dado do cara ser um atacante, o cara mais vezes expulso, e é justamente o recorte dele no Flamengo, né? Porque ele teve uma expulsão pelo Santos
no Brasileiro e 6 pelo Flamengo. Então, desde que ele chegou, o cara mais expulso do futebol brasileiro na Série A. Esse dado é assustador, evidencia que é um jogador que precisa mudar o seu comportamento. Acho difícil que ele mude e alguém vai ter que resolver isso. Ele quer renovar o contrato? Isso é uma piada, uma brincadeira. Agora, nós já sabíamos que o Fluminense ia jogar sério contra o Flamengo. Era o jogo, era o último jogo. Os próximos, o Fluminense, pouco importa. A briga do Diniz, esporro que ele deu no Keno. Era o último. A gente vai para um break. Ali, né? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Agora, ô Vamp, você estava falando aí dessa situação do Diniz, só antes, acabando aqui do Gabigol, pra gente fazer esse debate, porque eu tô com o Mauro. Eu acho um escândalo renovar com o Gabigol, é um escândalo renovar com o Gabigol por 4 anos mais, porque vai até o fim de 2024. Mais 4 anos, são mais 5 anos de Gabigol no Flamengo, ganhando 2 milhões por mês. Na boa, se ele já tá acomodado hoje, se ele renovar por mais 4 anos ganhando 2 milhões, aí que ele acomoda de vez. E o que eu vejo é, se o Gabigol voltar a jogar o que ele jogou em 2019, em 2020, tem que renovar. Paga 2 milhões, o cara dá título pra gente, o cara faz gol, o cara decide. Agora, nesse ano, o ano foi uma vergonha pro Flamengo e pro Gabigol. Gabigol não decidiu nada, Gabigol não fez nada. A única coisa que ele foi decisivo esse ano foi pra criar musiquinha. Que aí ele criou música, feat com o DJ, teve de tudo. Teve música de Poderoso Chefão, foi o único momento do ano que ele foi poderoso. Agora, o Flamengo, se ele renovar com o Gabigol, é simplesmente por medo de perder o Gabigol. Que é aquilo que você fala. Às vezes o clube ele não contrata, ele não renova só para ele se reforçar, é para não reforçar os rivais. E a gente já viu, nisso a Leila é malandra. A Leila conversou com o Bruno Henrique, já fez o Flamengo jogar a proposta lá pro alto. Teve agora a conversinha da Leila com o Gabigol, lá no gramado do Maracanã, perguntaram pro Gabigol, que conversa foi aquela? Ele falou, segredo. Então, vai partir do Gabigol, claro, jogar essa pressão pro Flamengo. Agora, uma hora essa diretoria vai ter que deixar de ser refém dessa geração 2019. Uma hora vai ter que renovar esse Flamengo. Uma hora vai ter que mudar esse Flamengo. E aí eu te pergunto, como ex-jogador, você acha que tem que renovar com o Gabigol ou esperar? Vamos voltar aqui para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, Gabigol tem um ano de micos. Micos e vergonha, não tá jogando nada. Não dá pro Flamengo renovar sem esperar um pouquinho. Então, Tico, em relação ao Gabigol, temporada do Gabigol e do próprio Flamengo, nada boa, né? É patética. Temporada ruim. Ainda pode se salvar, tem chance no Brasileiro ainda, né? Tem chance com um jogo a menos. Se esse jogo a menos o Flamengo ganha, ele fica a 2 pontos ali do Palmeiras, né? E aí vai ter que torcer muito pro Fortaleza, né? Eu acho que o diferencial agora nessa reta final vai ser o Fortaleza nesses jogos que faltam contra o Flamengo e contra o Botafogo. Eu como dirigente, esperaria, não renovaria agora. Eu, como empresário do Gabigol, o Gabigol vai querer logo o quê? 5 anos. Fechar o caixão logo, 5 anos. Não é um jogador velho, pode fazer um contrato de 5 anos, né? Como você falou aí, o Gabigol e o staff vai querer. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo tem que ter paciência, assim, ó, esperar mais 6 meses, sabe por quê? Porque se ele estiver jogando bem, mesmo, dando alegria pro torcedor, dando retorno pro clube, eu sempre falei, os caras falavam, Flamengo pagando em dias, não tem melhor lugar do mundo para jogar. Torcida, Rio de Janeiro, tudo. E ele voltando a jogar bem e renovando o contrato, ele não vai... Gabigol voltou a temporada de 2024, jogando pra caramba. Eu duvido que ele queira sair do Flamengo pra qualquer lugar. Não vai. Não vai sair. A não ser que seja pra Europa, né? Mas também não vai vir proposta da Europa ele jogando essa bolinha que ele tá jogando. Nada. Ele ganha. O que ele vai ganhar? Ídolo. Moral no Flamengo, clube grande, ele vai querer sair pra onde? Não vai. Ó, números do Gabigol, hein? Disputou 25 jogos nesse Brasileirão. 17 como titular. Edição do torneio que fez menos gols na carreira, Bruno Prado, contando o Santos e contando o Flamengo. Não marca gols desde o dia 20/8. Há 10 jogos. Tem mais amarelos 7 do que gols, que tem 5. Tem mais vermelhos 2 do que assistências, 1.
Isso são dados do SofaScore que mostram o quanto o ano do Gabigol é ridículo. E realmente é ridículo. Não dá pra você ficar sendo refém do ídolo que ele se tornou. Eu falo, a maioria discorda, eu coloco o Gabigol entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Da história. Aqueles 2 gols que ele fez contra o River, cara, acabou ali com uma espera de 38 anos. Depois ele ainda faz o gol do título contra o Atlético Paranaense. Importantíssimo no bi brasileiro. Mas esse ano ele não tá jogando nada. Não dá pra renovar pela fortuna que ele tá querendo e pelo tempo de contrato que ele tá querendo. Não dá. O ano é muito ruim do Gabigol e tem contrato ainda, tem que esperar, tem que ver. Isso acho que seria bem precipitado renovar por um longo prazo agora pelo desempenho dele. Não dá para saber se no ano que vem ele vai recuperar, se é uma queda na carreira dele. Que ele não é um veterano, mas é bem comum, isso dá para pesquisar um histórico, que alguns jogadores comecem a cair um pouco mais cedo. Aí não só por questão física, às vezes por questão emocional mesmo. Às vezes o cara já não tem mais paciência para se dedicar como se dedicava, quer fazer outras coisas. Isso acontece com uma certa frequência até aqui no futebol brasileiro. Pode estar acontecendo, não dá para saber ainda. Ano que vem, acho que a gente vai ter uma resposta mais clara. Se ele voltar à condição normal dele ano que vem, ok, foi um ano ruim, passou. Mas se ano que vem for ruim de novo, já é um sinal de que ele pode estar numa queda de desempenho. Então é muito cedo, acho que seria precipitado renovar agora. E talvez esse ano de 2023, que é um ano ruim do Flamengo, ele pode ficar marcado como um ano em que o quarteto ofensivo deixou de ser intocável. E a partir daí o Flamengo pode formar uma nova equipe. Isso começa já com o Sampaoli, que foi uma passagem muito tumultuada, mas com ele, esse quarteto que, mesmo no ano passado, não era o Bruno Henrique, mas era o Pedro, ficou muito a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, muito pautada em cima do talento desses jogadores. O Dorival, com todo o mérito, conseguiu potencializar esses caras e eles foram importantes e decisivos e desequilibraram, como o quarteto com o Bruno Henrique ao invés do Pedro foi fundamental nas outras conquistas do Flamengo de 2019 para cá. Esse ano, com o Sampaoli, eles não eram titulares absolutos e com o Tite também não são. Com o Tite, para mim, é bem claro que o Everton Ribeiro é reserva do Arrascaeta e que o Gabigol é reserva do Pedro. E o Bruno Henrique ontem ficou no banco, jogou Cebolinha, do outro lado joga o Luiz Araújo. Então acho que esse ano de 23, que não é bom do Flamengo, talvez marque, o quarteto não é mais intocável. O Flamengo começa a ter uma nova formação, que pode ser boa, ruim, a gente vai ver no futuro. Mas 2024 não começa com aquela base. 2023 começou. Tem os 4 da frente ali e o resto a gente vai ver como vai formar. 2024 não vai começar assim. 2024, Everton Ribeiro começa como um reserva, Gabigol começa como um reserva, Bruno Henrique pode começar como um reserva. Não que eles nunca mais vão jogar bem no Flamengo, podem até jogar. Mas acho que pode ser o ano que começa essa mudança dos 4 da frente não serem mais jogadores fundamentais para o Flamengo.